Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Que Deus abençoe vocês. É um motivo de alegria e, ao mesmo tempo, medo e tremor depois de tantos anos que eu não pego no microfone para pregar. Já vai fazer, sei lá, uns 7, 8 anos desde a última vez. Então, eu já nem sei como é que faz mais, quanto tempo eu levo. Mas acredito que Deus vai me usar para falar com a igreja e como a gente grava com qualquer um que assistir, que estiver assistindo agora. Deus, eu acredito que vai falar com vocês. Irmãos, essa mensagem que eu vou trazer para vocês aqui tem um pouquinho da minha história, né, como cristão. Eu sou crente há mais ou menos, desde 2008, uns 13 anos. Durante esses 13 anos, teve um tempo da minha vida que eu tocava numa banda e eu visitei muita igreja, muita igreja. Eu me lembro de um ano que a gente tocou em, sei lá, 70 igrejas diferentes naquele ano. Eram muitos lugares que a gente ia. Estava até comentando isso com Moisés ontem no lanche. E eu cheguei a um ponto de ficar tão saturado, tão incomodado, tão envenenado, tão irado com as coisas que eu via por aí, que aquilo começou a me fazer muito mal. Muito mal. Eu era um cara muito menos paciente do que eu sou hoje. E olha que eu não sou paciente. Eu era um cara envenenado pelo falso evangelho que é pregado aí fora. E isso me causou uma revolta que começou a me fazer mal. Então, de alguns lugares eu comecei a me desligar, comecei a parar. Fui para uma outra igreja onde eu me desintoxiquei para a glória do Senhor Jesus. Depois me desliguei também dessa igreja e hoje eu estou aqui. Graças a Deus, irmãos. E eu quero já falar isso para vocês, que faz pouco tempo que eu venho na igreja. Mas eu quero acalentar o coração de vocês. E graças a Deus, vocês têm uma igreja que é fundamentada na palavra de Deus. Graças a Deus, vocês têm pastores que são humildes a ponto de, além de estudar as escrituras, se em algum momento eles errarem, eles falharem, eles não vão ter problema nenhum de subir aqui e falar assim: desculpa, igreja, eu errei. E isso é extremamente importante para o crescimento saudável e maduro de uma igreja. Então sintam-se, no meio de tantas igrejas que não presta, sintam-se agraciados por Deus de estar aqui. Moisés falou que nós estamos em poucas pessoas hoje, mas vocês são privilegiados. Então agradeçam a Deus. Quando vocês dobrarem os seus joelhos, falem assim: Deus, obrigado pela minha igreja. Obrigado pelo meu pastor. Obrigado pelo Maicon, pelo Radson, pelo João e os demais pastores. E o motivo é mais ou menos, eu quero mostrar para vocês aqui, por que existe tantas igrejas, tantos pastores e pregadores que pregam o que pregam, que falam o que falam, e que enchem suas igrejas através daquilo que eles acreditam. E como isso é ruim, não só para os ouvintes e para aqueles membros daquelas igrejas, quanto para eles mesmos. Para você ter uma ideia mais ou menos, vamos lá. Nos últimos 2 séculos da igreja cristã, nós tivemos, ou melhor, não da igreja cristã, mas da humanidade, nós tivemos eventos importantíssimos que mudaram o rumo da história da igreja, não só da igreja, mas de toda a humanidade, de toda a sociedade. Como, por exemplo, nós tivemos Primeira e Segunda Guerra Mundial. Após uma guerra, você vai ver que existe um novo ideal, surge um novo ideal de vida, um novo ideal de felicidade, um novo ideal de política, um novo ideal de sociedade. Nós tivemos também revoluções, como a Revolução Francesa, que foi uma das piores desgraças que aconteceu no mundo e afeta diretamente a igreja. Também tivemos revoluções industriais. E isso tudo a igreja participou, a igreja estava no meio. Igrejas históricas, igrejas antigas, passaram por isso e muitas delas se permaneceram firmes na verdade do conteúdo do evangelho. Outras igrejas surgiram numa demanda de pessoas novas.
E o problema é que muitas igrejas surgiram e surgirão ainda para frente, igrejas que querem satisfazer a demanda da sociedade, que olham para aqueles que entram aqui dentro e falam assim: nossa, como eu tenho que agradar esse cara, essa moça, esse homem, para que ele esteja aqui por um bom tempo. Eu preciso agradar, eu preciso fazer um ambiente gostosinho, legalzinho, para o coração dele se aquecer e ele permanecer aqui na igreja. Diante de uma sociedade que, e aqui vem das nuances da minha mensagem, diante de uma sociedade que entra dentro de um restaurante e quer na hora o prato que ela escolheu e não espera o chefe da cozinha preparar o prato e levar para ela o prato que ele acha que é melhor, uma sociedade exigente, uma sociedade que entra dentro da igreja e fala: se não falar o que eu gosto, eu vou embora. Se começar a falar alguma coisa sobre o homossexualismo, eu não vou aceitar. A igreja hoje passa por isso. Passou, tem passado e continuará passando. Então, olhando para esse cenário, irmãos, e as inovações que nós vemos cotidianamente, inovações científicas, biológicas, tecnológicas e principalmente sociológicas e políticas, qual deve ser o posicionamento da igreja em frente a isso? Modificar, repaginar, modernizar, camuflar os ensinamentos milenares de Jesus e os seus apóstolos, ou permanecemos firmes na mensagem pura do evangelho simples? Essa é a minha pergunta que eu faço, não só para os que me ouvem, que vão me ouvir um dia, e para nós aqui também. Qual deve ser a nossa posição quanto às exigências do mundo? O tema da minha mensagem, irmãos, eu gosto meio de trazer algo diferente e um pouco criativo. O tema da minha mensagem hoje é: o chefe não sabe cozinhar. E eu vou explicar isso no decorrer da mensagem. Abra sua Bíblia, livro de 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do 10. Enquanto você vai abrindo, vou dar uma pequena introdução. Eu acho que eu vou ter tempo de explicar aquilo que eu quero te explicar. Nós vamos fazer algumas exposições do texto para a gente entender aonde eu quero chegar. A cidade de Corinto era uma cidade rica. Na sua época, era uma das principais metrópoles da época, uma das principais cidades da época e uma das mais ricas da época. E uma das coisas que fazia com que ela fosse assim era a sua geografia. As viagens marítimas da época muito provavelmente teriam que passar por Corinto, porque ela também era uma cidade onde diminuiria muito o tempo de viagem marítima. Por exemplo, se você pegasse uma viagem de 200 quilômetros, se você passar por perto de Corinto, você faria uma viagem de 200 por 6, 7, 10 quilômetros no máximo. Então era uma cidade estratégica. E por ser uma cidade estratégica, muitos homens de diferentes nações, povos, tribos e línguas passavam por ali. Então você tinha judeus, gentios, gregos, enfim, todas as nações passavam, né? Muitos homens, era uma São Paulo, onde você vê diversificação de pessoas de diferentes culturas e línguas naquela cidade. E uma coisa extremamente importante, era rica, e um outro ponto importante, ela era um dos centros filosóficos e de conhecimento da sua época. Para se ter uma ideia, o hobby dos corintianos era ir para as praças e ouvir os filósofos falarem. Eu adoro filosofia, tanto é que eu dei uma aula de filosofia para a molecada, peguei pesado até. Mas era um centro acadêmico, era um centro de conhecimento secular, mundano, filosófico. Contemporâneo de Paulo, que escreveu essa carta, era um dos filósofos chamado Sêneca. Sêneca foi o tutor de Nero por volta de 60 depois de Cristo. E Nero, para variar, foi o cara que botou fogo em Roma e depois botou a culpa nos judeus, nos cristãos, aliás. E Nero foi o comecinho de uns 2 ou 3 séculos de perseguição, de jogar crente para os leões comer e etc. Então, contemporâneo de Paulo, e provavelmente tenha passado nessa cidade de Corinto, nas praças para pregar, ou enfim, discutir razões da humanidade, um desses era Sêneca.
E ao mesmo tempo em que ela era muito rica e muito famosa por ter discussões filosóficas, ela também era o centro da promiscuidade. E aqui eu começo a falar com vocês, corintianos. Eu até falei para o pessoal, gente, venha para o culto porque vai ter São Paulo e Corinthians. Vai ter um racha legal hoje aqui, São Paulo e Corinthians. O apóstolo São Paulo percebeu que a igreja estava praticando, a igreja de Corinto, e é um dos assuntos mais importantes do texto, de toda a carta de Corinto, aliás, que era um povo promíscuo, um povo perverso, devasso. Era o centro da devassidão, a ponto de a palavra coríntio ser sinônimo de depravação, sinônimo de corrupção. Era comum alguém falar assim, olha, isso daí é um corintiano. Você fala assim, por que ele é um corintiano? Porque ele é um promíscuo, ele é um devasso. Ele é uma prostituta. Então era muito comum. Então quando você fala assim, eu sou Corinthians, é o mesmo que dizer, eu sou devasso, promíscuo. Então, irmãos, sejam São Paulinos. Sejam do partido de São Paulo. O irmão ali está levantando a mão falando assim, ó. Amém, Deus está me usando. Coríntias é sinônimo de devassidão. Tanto é que em inglês, se você pegar Coríntia, a carta de... Escreve certinho, C-O-R-I-N-T-H e algumas coisas lá que eu não lembro. Mas enfim, ser corintiano é ser depravado. E isso, né, é interessante que isso reflete até hoje, né? O maior bandido da história do universo era o corintiano. Lhe faltava um dedo ainda. Então, Coríntias é sinônimo de devassidão e de depravação e de corrupção. Então, tenha isso em mente. Um dos centros mais importantes economicamente falando. Um dos centros mais importantes educacionalmente falando e filosoficamente e sociologicamente falando. E também o centro principal da devassidão. E aqui também entra uma parte de São Paulo contra os corintianos. Embora tenha sido essa uma das cidades, talvez pior que Sodoma e Gomorra, porque nessa cidade eles adoravam uma deusa chamada Afrodite, e Afrodite tinha mais ou menos 1000 sacerdotisas prostitutas, e o culto a ela era o quê? Sexo no templo, sacrifício de animais, então era um sexo no meio de um açougue, e depois elas desciam até as praças da cidade, para seduzir os homens da cidade. Tanto é que tem um ditado em Corinto que falava, dificilmente o homem volta com o bolso cheio de Corinto, que era, eles gastavam muito dinheiro com as prostitutas da cidade. Irmãos, nessa cidade, talvez o maior triunfo do cristianismo aconteceu. Paulo mudou a cidade de Corinto. A pior cidade citada no Novo Testamento era Corinto. A pior de todas, disparado. E sabe o que Paulo fez nessa cidade? Pregou o Cristo crucificado. Vamos para frente. Vamos ler. 1 Coríntios, capítulo 1. A partir do 10, nós vamos ler até o 2:5. Vamos a partir do 10. Eu vou ler aqui no telão, porque a minha tradução é um pouco diferente. Se tiver alguma diferença, eu aviso. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé, de que há contenda entre vós. Refiro-me ao fato de que cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizado em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas, além destes, não me lembro se batizei algum outro. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho,
não, atenção aqui, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, isso o pastor pregou semana passada, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus. Vou voltar, olha isso aqui, irmãos. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. 2:1. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, como eu agora, temor, como eu agora, e grande tremor, como eu agora, que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. 5, para acabar. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Irmãos, atenção. Vamos fazer agora alguns momentos de exegese e interpretação dos textos para que a gente possa nos situar nisso. E no final eu vou trazer para vocês um esclarecimento que eu quero que vocês levam para o resto da vida de vocês. No versículo 12 e 13, Paulo começa a falar da divisão que existia na igreja. Existia uma divisão, um partido chamado Paulo, um outro partido que era o de Apolo, um outro que era o de Pedro, Cefas, e um outro que era de Cristo. O partido de Paulo provavelmente gostava de Paulo, e aqui eu quero que a gente comece já a raciocinar minha linha de pensamento. O partido de Paulo era o partido de Paulo, e tinha pessoas que torciam para Paulo, porque Paulo era, provavelmente porque Paulo era um gentio, e um pregador dos gentios. Paulo, então, era ovacionado por alguns por ser um pregador não judeu, um pregador que veio após os judeus. E para se identificar com Paulo, os gentios, gregos e outras nacionalidades, não, a gente tem que ser de Paulo, porque Paulo é que nem nós. Assim que eles pensavam. Então tinha o partido de Paulo. O partido de Apolo era diferente. O partido de Apolo provavelmente era composto por gregos. Por quê? Apolo nasceu em Alexandria.
um dos centros também de sabedoria. Apolo provavelmente passou por Corinto depois de Paulo, e ele era um homem muito eloquente, muito sábio, de muito conhecimento, e pregava bonito. Então, aqueles que gostavam de sabedoria, de eloquência, de sofisticação nas palavras, falaram assim, não, peraí, top é Apolo. Paulo, o que é Paulo? Paulo veio aqui e pregou uns bagulho que muito feijão com arroz. Apolo que é bom. Apolo é o cara porque ele manja dos Paranauê. Um outro partido era o de Pedro, provavelmente porque Pedro era judeu e os judeus defendiam a guarda da lei. Então existiam os judaizantes também em Corinto. Vamos torcer para Pedro porque Pedro é o cara. E por último, que parece que é de boa, os de Cristo. Fala assim, nossa, tinha um partido de Cristo, esse partido que eu ia entrar. Não! Talvez esse fosse o pior. O partido de Cristo era o seguinte, eu não sou de Paulo, porque Paulo para mim não é ninguém. Eu não sou de Apolo também, porque Apolo para mim não é ninguém, e nem de Pedro. Eu sou de Cristo. Eu sou de Jesus. E isso, ele anulava o chamado apostólico de Paulo, Pedro, e o trabalho feito por Apolo. Era como se, eu gosto quando o pastor Radisson prega. Quando é o pastor Maicon, eu não gosto, porque não é de Deus. O Radisson é de Deus. O pastor Maicon não é de Deus. Não gosto. Ou, gosto do Maicon. O Radisson é bicheira. E assim, então, acabavam anulando o chamado e o trabalho de os outros que eram seus adversários. Paulo chega ao ponto de falar que ele agradece a Deus de não ter batizado muitas pessoas em Corinto. Isso não anula a importância do batismo. Mas ele fala isso para quê? Falando isso, ele demonstra que ele não queria que as pessoas estivessem torcendo por ele. E por que existiam esses partidos? Por exigência externa. Eles vinham para a igreja, se converteram, ainda com pensamentos e vontades mundanas. Por isso existiam os partidos na igreja. Um pouquinho mais para frente. Mas antes, deixa eu só entrar em alguns detalhes aqui, irmãos, para não trazer problema. Não tem problema nenhum de você gostar mais de um e do outro. Sem problema. Eu gosto mais quando o Maicon prega do que quando o João prega, do que quando o Jonathan. Sem problema. O problema é quando você deixa de vir na igreja porque eu estou vindo pregar. O problema é quando você deixa de vir no culto porque vai ser o pastor Maicon que vai pregar. O problema é quando você deixa, não, porque é o Moisés que vai ministrar o louvor, então deixa quieto. Não anule o que Deus deu para as pessoas. Independente se é o Maicon, se é o Jonathan, se é o Moisés, se é a Silvia, ou em quem quer que seja. Deus vai usar as pessoas para falar com você. Né? Então, quando é necessário existir uma ruptura, é quando as bases da fé cristã, se alguém subir aqui e falar assim, Jesus Cristo não é Deus, aí, irmão, você pode dar bicuda nele. Quando isso acontecer, se alguém subir aqui para quebrar os fundamentos básicos da fé cristã, ofendendo a sã doutrina, como, por exemplo, a trindade, aí o pau vai quebrar. Caso contrário, não há motivos para divisão. Somos todos um corpo. Somos todos um só em Cristo. Amém? Vamos mais um pouquinho mais para frente, do versículo 18 ao 25, e aqui eu vou começar a mostrar algumas coisas para vocês que é relevante para o nosso tema aqui. A palavra de Deus, como diz Paulo nesses textos, ela só pode ser recebida pelo ouvinte de duas formas. Ou como loucura, ou como poder de Deus. Não existe, é mais ou menos loucura e mais... Não existe isso. Ou a palavra de Deus é loucura, ou é poder de Deus. Além disso, Paulo mostra que o destino da sabedoria do mundo é a contradição e a destruição. E uns exemplos nós podemos mostrar aqui que a gente vive hoje. Aparece alguém na TV e fala assim, olha, lockdown não tem nada a ver. Não tem nada a ver esse negócio de ficar em casa, vamos sair para a rua. Mas aparece outro e fala assim, não, a gente tem que ficar em casa, não pode sair na rua, não pode fazer culto. Mas aí aparece outro e fala assim, não, a gente tem que tomar vacina sim. E o outro fala, não tem que tomar vacina. E a sabedoria do mundo, a cada dia, se contradiz, lança-se
uma nova ideia em cima daquela ideia antiga e aquilo vai se passando. Tanto é que o próprio Paulo, em comparação com a palavra e a sabedoria de Deus, ele pergunta: aonde estão os sábios, os filósofos, aqueles caras que pregavam lá? Chegava um filósofo na praça e falava uma coisa, chegava Aristóteles, falava uma coisa, Platão falava outra, Sócrates falava outra, Sêneca falava outra, e ele pergunta: cadê esses caras? O meu Deus, desde a fundação do mundo, fala a mesma coisa sempre. Nunca mudou, nunca deixou de ser Deus. O mesmo Cristo ontem é o hoje e vai ser amanhã. Cadê a sabedoria desses caras? Cadê os filósofos inquiridores do mundo? Onde estão eles? Paulo questiona a sabedoria do mundo. E, irmãos, uma outra coisa, a partir do verso 20 até o 25, Paulo mostra, com muitos detalhes importantes, uma base, mais ou menos, do que é a pregação do Evangelho. Resumidamente, a mensagem do Evangelho é o seguinte: primeiro, um resumo da vida, da morte e da ressurreição de Jesus. Depois disso, uma comparação da vida, morte e ressurreição de Jesus com as profecias do Antigo Testamento. Terceiro, este que morreu e se ressuscitou vai voltar. E em quarto, um convite urgente para que aqueles que ouviram essa pregação se arrependam dos seus pecados e corram para a cruz. Porque eles vão morrer. Eles vão morrer. Essa é a base fundamental da pregação do Evangelho, que foi o que provavelmente Paulo pregou na pior cidade do mundo antigo. A mensagem que Paulo pregou em Corinto foi o Cristo crucificado. E essa cidade se tornou uma grande cidade de Deus. Veja só, para os judeus, uma coisa importantíssima. Para um judeu, presta atenção, irmão, um homem que vai para a cruz e morre, não pode ser um enviado de Deus. No pensamento judaico, um Deus que morre na cruz é extremamente descartado. Não é possível isso acontecer. Por quê? Deuteronômio 21, 23, maldito aquele que subir no madeiro. Com essa perspectiva, Jesus não pode ser Deus. Como assim Deus veio aqui na terra e morreu na cruz? Ficando louco, Paulo. Ô Paulo, essa pregação é loucura. Essa pregação não tem cabimento. Ou seja, para o judeu a morte de Jesus era exatamente aquilo que prova que ele não era ungido de Deus. A cruz é uma barreira para o judeu. Além da cruz, os judeus buscavam sinais, milagres, coisas extraordinárias, que pudesse provar que Jesus era de fato Deus. Mas o que receberam de Jesus foi Mateus 12, do 38 ao 34. Que é o quê? Os judeus chegaram em Jesus ainda em vida e falaram assim: Jesus, mostra um sinal para nós. Mostra pra gente que você é Deus mesmo, faz um trem diferente aí, um coelho sair da cartola, alguma coisa. Jesus fala assim: o único sinal que vocês terão é Jonas no ventre da baleia, que é exatamente a morte e a ressurreição de Jesus. O sinal que vocês terão não é milagre, não é o coxo andar, não é sair fogo do céu, é a morte e a ressurreição. Se isso não te convence, meu irmão, desculpa. Qual era o sinal que pediam? Toma, é Jonas. Esse é o sinal que vocês terão. Os gregos, por outro lado, também tinham seus motivos para não crer em Jesus como Deus. Os gregos eram apaixonados pela filosofia, pela oratória, pelo teatro, e esperavam de um homem que se diz Deus, no mínimo, grande habilidade de retórica e convencimento. E que se desvendasse mistérios da humanidade que nunca haviam sido desvendados. Dos gregos vem a palavra sofista, que podemos entender como sofisticado. Sofia, por exemplo,
Cadê a Sofia? Tá por aí, eu não me lembro. Lá no fundo. Sofia é algo que tem a ver com algo sofisticado, algo preparado com cuidado. Sofista. Era necessário ter habilidade para persuadir a multidão, ter condições de fazer acrobacias lógicas e mentais para impressionar. Além disso, o grego não suportava a ideia de que Deus sentia algum sentimento. Você falar para um grego na época assim, cara, Jesus chorou. Ele fala, como é que é? Peraí. Fala aí de novo. Jesus chorou. Como é que é? E você está falando para mim que esse tal de Jesus que chora é Deus. Então você quer dizer, mente filosófica de um grego, que se Deus chora, eu posso convencê-lo através do meu choro? Se ele sente dor, quer dizer então que eu posso subtrair dele alguma coisa e incentivá-lo a fazer algo por mim através da dor que eu vou causar nele? E se ele morre, quer dizer então que eu posso matar Deus? Você é um retardado, Paulo. Você é um demente. E ainda mais, era necessário pregar sofisticadamente, com sabedoria de palavra. Jesus ia pregar e falava assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu, aquele que come de mim terá a vida eterna. Aí o cara virava e falava assim, mano, os caras estão falando para comer ele, como assim? Quer dizer, tem que comer a carne dele? E eles não entendiam. Mas os simples, aqueles que não eram, aqueles que não valiam nada, aqueles que os fariseus falavam assim, isso aí não presta. Eu que sou crente, eu que sou evangélico, eu que manjo. Eles não entendiam. Mas aqueles humildes, quando ouvia Jesus falar que era o pão da vida, nunca mais tinham fome. Quando eu ouvia falar que ele era a água que jorra a vida eterna, eles nunca mais tinham sede. Mas os sábios, os pomposos do templo, não, porque esse Jesus aí, não. Jesus veio para causar discórdia entre nós. Não entenderam a mensagem. Vamos para frente. Para frente. Irmãos, o evangelho de Jesus Cristo, que foi pregado por Paulo em Corinto, é o absurdo, é o completo, é o extremamente oposto do que o mundo exige. É exatamente o contrário do que o homem pecador quer. Deus é o absoluto contrário da vontade do homem pecador. Jesus Cristo é exatamente aquilo que causa ânsia de vômito no homem pecador. O homem não quer Deus. Ninguém quer Jesus. O homem, quando entra dentro da igreja, a última coisa que ele quer ouvir é: para de pecar, se arrependa dos seus pecados. A ira de Deus está por vir, se arrependa. E ainda por cima, aqui está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não faz sentido e ele não busca isso. O que ele busca? Faz o meu coração ficar quentinho. Faz eu chorar. Me dá dinheiro. Eu quero, nossa, como eu quero ser feliz. Por favor, me ajuda a sair desse lamaçal de problemas que eu tenho. Meus irmãos, 2 vezes, acho que seguidas, nas quinta-feiras, pregaram sobre Jonas aqui. O irmão Rubens e o outro irmão que eu me esqueci o nome. Você acha que ser crente vai resolver os seus problemas? Pode ser, irmão, que virar crente vai piorar os seus problemas. Vai trazer inimizade com os seus pais. Vai te afastar de amigos. Vai te levar à ruína financeira, porque você mentiu o tempo todo e conquistou o seu palácio de dinheiro através da mentira. Aí você vai ter que chegar lá e falar assim: eu roubei! Vou ter que devolver tudo o que eu roubei. Aceitar a Jesus não é melhorar a sua vida. Aceitar Jesus, meu irmão, Lutero falava o seguinte: se você entrar num culto e não sair de lá incomodado, você não foi num culto. E ele dizia mais: se uma doutrina for pregada 1000 vezes e 1000 vezes ela fazer milagre, se ela não tiver fundamento nas escrituras, precisa ser rejeitada, ainda que faça chover milagres. É Jesus. É Jesus.
o evangelho é completamente o oposto da sabedoria humana. E mais, o homem não conhece a Deus, como Paulo diz nessa carta, nesses versículos que nós lemos, ele não conhece a Deus através das suas próprias convicções. O homem não se achega a Deus através do seu próprio empenho. O homem não se achega a Deus através do seu próprio dinheiro, da sua própria saúde, das suas próprias sabedorias. Antes, Deus se revela ao homem. Ainda que este homem estivesse do lado oposto de Deus. O homem não coloca Deus dentro de um laboratório, de um microscópio e conhece Deus através da ciência. A filosofia não revela Deus. A ciência não revela Deus. A política não revela Deus. A fortuna e a felicidade não revela Deus. Quem revela Deus? A cruz de Cristo. E se você for convencido de Deus, através de qualquer coisa, a não ser a cruz de Cristo, sinto lhe informar, esse Deus seu é mentiroso. Esse Deus seu não existe. Se você crê num Deus que não é o da cruz, que não é o Jesus crucificado, que não é o Jesus que derramou o seu sangue, eu sinto lhe informar, seu Deus é inferior ao meu. O meu Deus é maior que o seu. Sabe por quê? Esse Deus seu, ele não te dá vida eterna. Ele te dá um pouquinho de choro, um pouquinho de dinheiro, mas logo acaba. O meu Deus, como eu como pão, eu nunca mais tenho sede. Quando eu bebo, eu nunca mais tenho sede. Quando eu como, eu nunca mais tenho fome. E quando eu tomo do seu sangue, como diz ele mesmo na ceia, aquilo lava os meus pecados. Irmãos, esse é o Jesus que Paulo pregou na pior cidade do mundo antigo. Jesus Cristo, o verbo que se fez carne, é, em totalidade. Jesus Cristo, o verbo que se fez carne, é, em totalidade, a revelação exata do caráter e dos atributos de Deus. Jesus, o verbo encarnado, é agente ativo que revela o Pai. Essa revelação de Deus, como diz Paulo nos versos do 21 ao 24 do texto que nós lemos, é revelada segundo o agrado do próprio Deus, de tal forma que, a grosso modo, todos os da igreja de Corinto eram cegos para o evangelho. E todos, sem exceção, ouviram de Paulo a mensagem da cruz. Entre todos estes da igreja que ouviram, tinham judeus, gregos, sábios, escribas e outras tantas pessoas daquela época. Sendo assim, sem exceção, a mensagem de Paulo, como diz no verso 23, proclama o Cristo que é motivo de escândalo e loucura. Mas, no 21, agradou a Deus salvar aqueles que creem, a cidade de Corinto e os irmãos que lá creram, agradou a Deus salvar aqueles irmãos por meio da loucura da pregação. Pregamos, no 23, pregamos Cristo crucificado, qual é a sabedoria de Deus. Resumindo a história para você, Deus chamou aqueles que admiravam a retórica, o falar sofisticado, os judeus que não admitiam Deus a não ser um Deus militar, e também aqueles gregos que não gostavam da oratória simples de um Deus que chora. Deus salvou todos eles, mostrando exatamente o oposto do que eles acreditavam. Deus salvou gregos através do Cristo que contava uma historinha de dracma. Gregos gostavam de histórias mirabolantes. E Deus salvou eles através do homem que conta a historinha da dracma. Da casinha na areia, a historinha da ovelha perdida. Deus salvou os judeus através do Cristo que era humilde, manso, que não carregava armas e nem trazia com ele revolução social e política. E um dos
para você entender a sabedoria e a loucura de Deus, como ela é exatamente o oposto do que o homem crê. No livro do apóstolo João, acho que no capítulo 1, Felipe chega em Natanael e fala assim: Natanael, deixa eu falar um negócio pra você. Sabe aquele cara que Moisés falava? Está escrito na lei e os profetas falavam dele, tá ligado? Natanael falou assim: não, eu sei porque eu sou um judeu puro. Eu conheço, claro que eu sei. Esse cara aí vai chegar uma hora. Ele falou: não é que vai chegar. Natanael, esse cara tá aí. Eu vi ele. E mais, ele veio de Nazaré. E o seu nome é Jesus de Nazaré. O que Natanael fala? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ai, Natanael. Natanael, foi lá de Nazaré que veio a salvação de muitos. Foi lá de Nazaré, Natanael, que veio o Cordeiro de Deus, que tira o pecado. Natanael, eu vi você, antes de Felipe te chamar, eu vi que você estava lá na figueira. O que Natanael fala? Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Mas Nazaré não era nada. Nazaré era Santa Branca menos. Tem gente de Santa Branca aqui? Pode vir algo bom de Santa Branca? Não! O Cristo veio de lá. Tinha que vir de São Paulo, Paris, Roma. Por que não veio de Nova York? Porque ele é loucura. Ele é exatamente isso. Santa Branquinha. À frente. E olha, irmãos, pelo amor de Deus, olha o que o pastor pregou domingo, irmão. Olha a vocação de vocês. Agora ele faz o povo refletir. Vocês gostavam tanto de homens sofisticados, de homens poderosos, de vereadores, prefeitos, governadores e presidentes. Você gostava de homens de grande poder, de grande retórica, de grande conhecimento. Não era isso que vocês gostavam? Não era isso que vocês adoravam? Que vocês iam lá nas praças e clamavam por alguém, um melhor do que o outro? Não era isso que vocês faziam? Sim! Tá bom! Olha ao redor de vocês. Olha aí. Olha aí. O Zé de Corinto. Zé de Corinto. Olha pro Carlinho. Olha aí pro Carlinho. O Carlinho é o quê? O Carlinho ele faz cerâmica, ele vende telha. O Carlinho, ele não é... Ele não tem muito dinheiro, né? Não, o Carlinho fez faculdade também não. O Carlinho, ele é um cara, sei lá, filosófico? Não, o Carlinho é normal que nem nós. Então, por que você continua admirando isso daí e causando divisões na igreja? Olha ao seu redor. Quando for ter convosco anunciando o mistério de Deus, ou melhor, vamos voltar um pouco. Olhe ao seu redor, olhe para os seus irmãos, olhe para você. Quem eram eles e quem era você? Paulo pede para que os irmãos de Corinto comecem a olhar e classificar suas posições e vocações de terem sido salvos pela mensagem da cruz. Feito isso, ele afirma que no meio dos irmãos daquela igreja não tinha sábios, que eram de preferência grega, não tinham poderosos, que era de preferência romana e judaica, não tinha políticos e pessoas de importância civil como militares, e também não tinha pessoas de nobre nascimento, ricos, grandes empresários. Estas classes de pessoas eram exatamente aquelas que os corintianos admiravam, mas dentro da igreja pouquíssimos eram assim. A maioria dos irmãos da igreja era que nem nós. A maioria dos irmãos da igreja era que nem nós, que fala nós, que fala porta, bicicleta. E irmãos, historicamente falando, a igreja cristã, em sua grande maioria, é composta por pessoas que falam nós. Claro, isso não quer dizer que Deus só salva quem fala nós, fala quem fala nós também. Mas foram poucos. Muitos homens famosos do meio cristão morreram pobres, morreram crucificados, morreram sem uma colher.
Outros também, como Burke, como Winston Churchill e outros tantos cristãos, foram muito influentes e tiveram muito dinheiro. Mas sabe por que Deus faz isso? Exatamente para mostrar para o mundo que ele é o completo oposto do mundo. Vocês gostam de pessoas de prestígio. Eu gosto de quem fala nós. Olha ao vosso redor. Quem são vocês? Ninguém. Está quase acabando meu tempo, gente. Eu vou correr. Irmão, a partir do versículo 5, a partir do versículo 1, do capítulo 2 até o 5, Paulo, ele vai mostrar como ele pregava. Como foi que ele pregou lá em Corinto? Quando eu fui ter convosco anunciando o mistério de Deus, eu não fiz aquilo que vocês queriam que eu fizesse. Eu não preguei do jeito que vocês queriam que eu pregasse. Eu não usei de sabedoria de palavra. Eu não usei palavras sofisticadas. Eu usei palavras simples. E mais, não só preguei do jeito que vocês não queriam que eu pregasse, como também preguei aquilo que vocês não gostariam de ouvir, que foi o Cristo crucificado. Irmãos, quero finalizar um pouquinho para frente, para eu mostrar para vocês o que acontece nos dias de hoje. Do versículo 1 até o 5 de 1 Coríntios, do capítulo 2, Paulo, ele fala que quando foi até os corintianos, presta atenção nessa metáfora, nessa parábola. Paulo, quando foi aos corintianos, do 1 até o 5, ele assistiu um filme com eles, e o nome desse filme era Jesus, o Crucificado. Este filme, ele era simples, em preto e branco, sem muito, não era um Avengers. Filme simples, sem efeito especial. Jesus Crucificado é o nome do filme. Do versículo 6 até o 9 do capítulo 2, Paulo fala que esse filme foi produzido por Deus antes da fundação do mundo. Foi um plano de Deus antes da fundação do mundo. E do 10 até o 16, Paulo mostra que o homem, quando assiste esse filme, que foi feito antes da fundação do mundo, e que se chama Jesus Cristo, o Crucificado, é convencido pelo Espírito Santo de que aquele filme é baseado em fatos reais. Por que o tema da minha mensagem se chama O Chefe Não Sabe Cozinhar? O restaurante de Deus é o seguinte, não tem menu. Você não escolhe o que você vai comer. Não tem um cardápio para você selecionar o seu prato. Não é você que escolhe o que você vai comer. No restaurante de Deus, você senta na mesa do restaurante e um garçom vem até você e fala assim, olha, nós servimos uma coisa só aqui. E essa coisa é pão, água e vinho. Ah, é? Manda trazer. O garçom vai até o cozinheiro, lá dentro da cozinha, o chefe da cozinha, e fala assim, ó, tem alguém aí que veio comer. Tá, vou preparar um negocinho para ele. O que ele faz? Pega um pedaço de pão, despedaça, põe no prato. Um copinho de água, ele põe no prato. E uma tacinha minúscula de vinho, ele põe no prato. Aí ele dá uma bateria assim, ó, plim, plim. Garçom, tá pronto. Aí o garçom fala assim, já? Mas não deu nem tempo. Mas como assim tá pronto? Não entendi. Muito rápido. O que está acontecendo? Quando o garçom chega no prato, ele pega o prato de Deus, isso é o que acontece por aí afora, irmãos. Ele pega o prato de Deus assim, ó. É muito simples. O cara não vai gostar. Por quê? Porque ele chegou aqui de Porsche. Eu não vou dar para ele pão, água e uma tacinha de vinho. Vou ter que fazer alguma coisa. Aí ele pega aquele prato feito pelo chefe da cozinha, aí ele joga um azeitinho, joga umas gotinhas de essência de baunilha no vinho, talvez, para melhorar. Pega uma manteiguinha, passa no pão, um pãozinho com mortadela ali, um presunto e queijo, um pãozinho de alho. Modifica o prato e entrega. Está aqui. Pode comer. Aquela pessoa come. Só que ela não come o que o chefe da cozinha preparou. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Sabe por que isso acontece hoje em dia?
Porque eles não confiam no chefe da cozinha. Eles não acreditam, eles não confiam que Deus, antes da fundação do mundo, já preparou aquele prato. Que Deus, Jesus Cristo, melhor, é aquele prato. E que quem convence o cliente de que aquele prato é um prato gostoso e que nunca mais ele vai sentir fome e sede, é o Espírito Santo de Deus. Sabe por que isso acontece? Porque eu vi tanta desgraça no meio evangélico, porque eu vi tanta igreja que prega baboseira, porque eles não creem no Cristo da cruz. Eles não creem no Deus que antes da fundação do mundo planejou o Cristo da cruz. E não creem que o Espírito Santo tem poder para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Porque se crescem, pegariam um prato de Deus e falavam assim, ó, é isso aqui, é o que tem, come. Gostou, gostou. Se não gostou, o problema é seu. É Ele que fez, irmão, eu não posso mudar. É Ele que escreveu. Cara, uma azeitona que eu botar aqui é produto adulterado, pirata. Eu não posso mudar. Irmãos, eu quero trazer isso para vocês, porque eu não quero que vocês passem pelo que eu passei. De me envenenar com tanto de coisa que eu me envenenei. Utilizem isso, o exemplo do que Paulo fez em Corinto, que foi exatamente o oposto do que eles quiseram, para você descansar o seu coração e quando você pregar para um Maicon da vida do mundo lá, você acreditar que não é você quem converte o Maicon, mas é Deus quem vai visitar o coração dele. Você não prega o que o Maicon quer ouvir, o que o Jonathan quer ouvir, o que o Moisés quer ouvir. Você prega o que sai da boca de Deus. E nem de pão, nem só de pão vive o homem, mas da palavra viva e crucificada que sai da boca de Deus. Eu agradeço e vamos orar em nome de Jesus. Pai, obrigado, Deus. Depois de tanto tempo, Pai, que eu não sei o que é pregar numa igreja, eu tive essa oportunidade. E eu agradeço ao Senhor porque eram tantas coisas, Pai, que eu poderia falar aqui, mas acredito que o Teu Espírito me guiou para instruir a Tua igreja. Mas mais do que isso, Senhor, eu peço que o Teu Espírito faça com que os meus irmãos aqui guardem essa palavra no coração. Que eles lembrem do restaurante de Deus, do filme Jesus Cristo crucificado. E que eles pratiquem isso com o próximo. Que eles não, Pai, não façam para o mundo o que o mundo quer, mas sejam exatamente o oposto do que o mundo espera. Eu agradeço ao Senhor, Pai, porque o Senhor é maravilhoso e através da loucura, através da doideira, através daquilo que eu não esperava, foi exatamente isso que o Senhor usou para nos salvar. Deus, muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém.